Super Red, chiclete com banana. Será que ele está no Pão de Açúcar? Tá crowd, bro, você e tu, lhe amo. Quer que eu te faça, nego? Patrulheiro! Como as crianças aprendem a gostar de ler? Esta é uma pergunta que muitos pais e professores já se fizeram. O hábito da leitura depende principalmente de uma coisa: gostar de ler. É difícil dizer qual o tipo de texto ideal para as crianças desenvolverem o gosto pela leitura. O importante é que elas vejam algo de interessante no que leem. De algum modo, os textos têm que despertar sua curiosidade. Geralmente, os livros que contam histórias são os que mais agradam as crianças. Ana Maria Machado entende de escrever histórias. Ela já publicou dezenas de livros infantis. As crianças não são iguais, como qualquer professor sabe. Então não existe isso de um livro médio para agradar as crianças. O interessante é que se possa ter uma variedade de oferta. Numa biblioteca, numa sala de leitura, enfim, alguma coisa assim, que a criança que for mais sonhadora, imaginativa, vai poder seguir seu devaneio, a sua fantasia. O que quiser uma história com mais ação, com aventura, vai encontrar também. Um outro gosta de mistério, um outro gosta de sentir medo, que é uma coisa de terror. Ler é como namorar. Quem não tem prazer é porque não encontrou o parceiro certo. Não é que não goste, é instintivo gostar, mas não apareceu ainda aquele livro ou aquele parceiro capaz de despertar e fazer descobrir, puxa, que coisa maravilhosa que é isso. Então vamos procurar mais, vamos tentar dar à criança o acesso a esses livros. Quer dizer, com esses programas, por exemplo, como Sala de Leitura, da FAI e vários outros que levam para as escolas uma variedade de livros, em geral escolhidos com muito critério de qualidade literária, é sempre possível, dentro daquilo, ver o que a gente gosta mais e o que a gente gosta menos. Como todo mundo que descobre um dia que namorar é bom, eu acho que pode descobrir também que ler é muito gostoso. E quem não gosta de uma boa história? Vamos ouvir, junto com esta classe, o comecinho de uma história bem tradicional, a da Moura Torta. Senhor meu pai, a tristeza bate no meu coração. Nada me falta aqui no castelo, senhor meu pai. Mas chegou a hora de eu conhecer estradas, de eu conhecer mundo, de eu aprender outras histórias. Eu quero conhecer outras pessoas. Este é o problema, meu filho. Esse é o problema, meu filho, não tem problema. Pode seguir mundo, pode conhecer outras estradas. E quando estiver satisfeito, volte. Porque este é o teu lar, este é o teu castelo. Estarei aqui, pronto, te esperando. Antes de ter contato com o universo da escrita, as crianças desfrutam da liberdade típica da língua oral. Uma história pode ser contada de maneiras diferentes ao sabor do momento. Às vezes, modificamos a inflexão da voz, outras vezes fazemos uma pausa para criar suspense. Em outras palavras, a língua oral está sujeita à interpretação de quem fala. Essa interpretação é um ponto fundamental para manter o interesse das crianças. Era uma vez, certo dia, há muito tempo atrás, o filho do rei, um príncipe triste, uma velhinha, corta a laranja, sai! Os contos de fadas, ou as histórias encantadas, são um bom caminho para despertar o interesse pela leitura. Mas da história contada para a história escrita, há uma distância que nem sempre as crianças sabem percorrer. Que histórias nós ouvimos que o contador contou? Amor à Torta. Vocês gostaram? Como é que vivia o príncipe dessa história? Triste. Triste. Me diz, por que ele viveria triste, hein? Por quê? Conhecer o mundo. E ele falou com quem? O pai dele. Ele vivia como? Triste, trancado no castelo. Então ele resolveu viajar. Aí ele foi viajar. E quem ele encontra no caminho? A velhinha. A Moura Torta. E quem era essa Moura Torta? Era uma bruxa? Era uma bruxa. Mas ele sabia que era bruxa? Não. Como é que estava essa velhinha? Ela tava querendo saber. Peraí, deixa a Gabriela falar.
ela queria que o príncipe ajudasse ela para atravessar o rio. Aí o príncipe pegou ela no colo e atravessou o rio. Aí o príncipe ofereceu 3 laranjas para ela. E ela falou assim, só corte quando estiver perto de um rio. É preciso deixar a história bem gravada na memória dos alunos para seguir com a atividade. Nesta primeira etapa, discute-se quem são os personagens, o que acontece com eles e coisas desse tipo. O príncipe ficou contrariado com sua escultura, tão linda que ela era, e disse para si mesmo, da próxima, só corto quando for perto de um rio. E seguiu viagem. Mais adiante, sentiu de novo aquela sede forte, pegou a segunda laranja, a faca, e quando foi cortá-la, eis que surge outra moça, mulata, mais bonita ainda que a si mesma. Também estava sem roupa. O príncipe ficou abobalhado e a moça pediu água. Água, por favor, eu tenho que beber água agora. O príncipe olhou para um lado, olhou para o outro e não tinha água em lugar nenhum. Ia dizer isso à moça quando ela virou fumaça e desapareceu. Nesta atividade, é importante insistir com as crianças sobre a interpretação. É preciso pensar uma história escrita sempre como uma história contada, ou seja, com variações na entonação da voz, com pausas. As crianças precisam perceber essas coisas no texto escrito. Continua para tia Graziele. O príncipe, né, ficou muito triste. A moça mulata era linda. Como pode sumir assim desta maneira? Quando as crianças ouvem alguém contar uma história, é como se elas vivessem aquela história. O mesmo pode acontecer com o texto escrito. É uma história contada da mesma forma, só que impressa em um papel. Fazer uma criança aprender a viver uma história escrita como se ela fosse contada significa um grande passo para desenvolver nela o gosto pela leitura. Falamos dos contos de fadas como um exemplo de gênero literário que pode interessar as crianças. Mas a verdade é que uma história bem contada sempre agrada, seja ela de encantamento, de aventuras, policial ou qualquer outro gênero. O professor deve permitir que os alunos também possam escolher os livros que vão ler, mesmo que esta escolha contrarie o gosto do professor. Ler um livro e não gostar faz parte do aprendizado. O professor não deve censurar as escolhas de seus alunos, mas pode discutir. Na sala de aula, gosto se discute e muito. Uma obra polêmica pode gerar longas discussões sobre o que um livro pode oferecer de interessante. Por outro lado, o professor não deve se intimidar com livros porque acha o texto difícil para seus alunos. As palavras ditas difíceis podem ser motivo para alguns exercícios interessantes. Surgiu na frente dele uma moça loira, nua, sem nenhuma roupa no corpo, linda como um anjo. O príncipe deixou cair a faca no chão de tão pasmado que ficou. Pra você, o que é pasmado? Abestalhado. Abestalhado. E pra você, Leandro? Ficou alucinado, se encantou quando viu a moça. Então, pra você, pasmado, é isso? Quando um livro é bem escrito, o leitor fica preso ao fio narrativo e só quer descobrir o que vai acontecer com a história. É possível ler um livro desses, mesmo sem entender tudo. Afinal, o bom livro, o clássico da literatura, é justamente aquele que pode ser lido de diferentes maneiras e aquele cujo significado sempre nos escapa um pouco. Tomemos como exemplo o Dom Casmurro de Machado de Assis. Quem é capaz de dizer se a bela Capitu realmente traiu o marido? Os bons livros deixam no ar um sabor de desconhecido, que o professor pode e deve desfrutar junto com seus alunos. Ler é um aprendizado. Gostar de ler também. Para descobrir o que gosta e o que não gosta de ler, uma pessoa precisa conhecer os vários gêneros literários. Contos de fadas, aventuras, crônicas, best-sellers ou grandes clássicos da literatura. A decisão deve ser pessoal. E ao professor cabe orientar a discussão.